Bom. Bom, boa tarde, pessoal. Tarde. Começar mais uma aula, então. Pessoal, a aula de hoje ainda é uma aula de nível básico, tá? De programação. E a gente vai ver um outro conteúdo da ementa que é laços de repetição, tá? Laço de repetição é uma estrutura muito importante e bastante utilizada em programação, tá? O que vocês vão aprender aqui para C praticamente vai se repetir de uma forma muito semelhante nas outras linguagens. Pode mudar um pouquinho, mas basicamente todas as linguagens de programação têm uma ou outra forma de laço de repetição que será bem semelhante a uma das formas que a gente vai ver aqui aplicado em C. Bom, laços são comandos, pessoal, usados sempre que uma ou mais instruções tiverem que ser repetidas, tá? Enquanto uma certa condição estiver sendo satisfeita. Então, imaginem, por exemplo, a situação que a gente precise somar um vetor com um número inteiro, ou então, por exemplo, atribuir um valor a um vetor com vários elementos. Então, a gente pode fazer isso, né, como a operação de atribuição ou a operação matemática que a gente vai executar em todos os elementos do vetor. Essa operação ela vai se repetir ao longo dos elementos do vetor, por exemplo. A gente pode usar um laço, tá, e para repetir esse comando. Existem 3 comandos de laço. O laço for, o laço while e o laço do while. São 3 estruturas de repetição, tá? Elas têm uma pequena diferença e a gente vai ver em detalhes cada uma delas para entender qual seria a melhor aplicável em cada situação de programação. Vamos começar, pessoal, pelo laço for, tá? Esse laço, ele é mais utilizado quando a gente quer repetir um comando, uma instrução, em um número fixo ou conhecido de vezes. Isso significa que a gente vai utilizar o laço sempre que a gente souber, a priori, o número de vezes que a gente quer executar aquela operação. O primeiro exemplo, o programa 1, ele vai mostrar um exemplo de uso do laço for, onde o objetivo aqui é imprimir 20 vezes o caractere asterisco na tela. Tá? Então, a gente sabe quantas vezes a gente quer imprimir o caractere. Dessa forma, o laço for ele é o mais indicado. Tá? Como é que a gente usa o laço? Para que a gente utilize um laço de repetição do tipo for em C, tá? Aqui na linha 9, ó, pessoal, a gente declara o laço. Tá? A declaração do laço, tá? Ela consiste na palavra-chave for, tá? Notem que for aqui no programa, quando ele é digitado no code blocks, ele fica com aquela cor azul escura, a mesma cor utilizada aqui em int main, né, no return, e enfim, algumas palavras que a gente usa, elas ficam com esse azul mais escuro. Esse azul mais escuro, ele significa que é uma das palavras reservadas da linguagem. A gente viu na primeira aula, se eu não me engano, uma tabela com todas as palavras reservadas, tá? O for é uma das palavras reservadas. Assim que a gente coloca a palavra reservada ou a palavra-chave for, a gente precisa de um parênteses de abertura e um parênteses de fechamento, como se fosse a chamada de uma função, certo? Então, o for seguido de parênteses. Dentro desse parênteses, pessoal, o laço for, ele precisa de 3 componentes, de 3 expressões, separadas por 2 caracteres de ponto e vírgula. Tá? Então, dentro dos parênteses, a gente precisa de 2 caracteres ponto e vírgula. Esses 2 caracteres ponto e vírgula
vão delimitar 3 campos, 3 componentes, tá, que o laço for precisa. A primeira expressão, o primeiro campo, é chamado de campo de inicialização. Tá? O segundo campo é o campo de teste, ou campo de avaliação lógica. E o terceiro campo é conhecido como campo de incremento. Tá? Então, para vocês gravarem um pouco melhor, no primeiro campo a gente diz onde o laço vai começar, ou onde ele inicia, por isso campo de inicialização. O segundo campo é o campo que a gente vai perguntar, ou seria o critério de parada, né? Ou o final, até onde eu vou, certo? É conhecido como teste lógico, porque nesse segundo campo a gente precisa aplicar um daqueles operadores relacionais. Lembrem que o operador relacional vai retornar, a aplicação de um operador relacional vai retornar um valor do tipo booleano, verdadeiro ou falso. Então, esse segundo campo, ele precisa conter, tá, o resultado de um teste lógico. E o terceiro campo é chamado de incremento. Tá? É um campo que é utilizado, por exemplo, para a gente dizer de quanto em quanto eu vou pular a cada iteração do laço, eu vou andar a cada iteração do laço. Então, no primeiro campo, é como o laço começa, no segundo campo, é até onde o laço vai, e no terceiro campo é de que forma eu vou percorrer esse laço, eu vou andar esse percurso. Tá? Nesse exemplo aqui, pessoal, então o laço, olha só, na linha 8, a gente cria uma variável inteira, tá? Int i. Essa variável é um padrão utilizar sempre o i de iteração, tá? A variável que vai controlar as iterações do laço. É um padrão, é uma boa prática de programação utilizar a variável i. Na inicialização, a gente inicializa a variável com 0. Então, o laço ele vai começar em 0. No teste, a gente coloca o seguinte teste, i menor que 20. Então, enquanto aqui for falso, aliás, enquanto aqui for verdadeiro, ele vai executar o laço. Quando aqui for falso, ele vai parar de executar o laço, ele vai sair para fora do laço. Tá? Então, enquanto i menor que 20. Tá? I menor que 20 significa o quê? O i vai começar de 0, vai ir para 1, 2, até chegar no 18, né, vírgula. Tá, 18 é menor que 20? É. Vai para a próxima iteração. 19 é menor que 20? É. Vai para a próxima iteração. E mais um 20. 20 é menor que 20? Não. Então dá falso. E aí ele não executa, ele sai fora do laço. Então ele vai de 0 a 19. De 0 a 19, ele executa 20 passos. Tá? Como se fosse de 1 a 20, é de 0 a 19. Como a gente inicializou o laço aqui como i igual a 0, se a gente quer que ele repita 20 vezes, a gente pode usar i menor que 20. Tá? Então, enquanto i menor que 20. I mais significa o quê? Que no final da execução do laço, de uma iteração do laço, ele vai incrementar a variável i em uma unidade. Ele vai executar essa instrução i++. É como se essa instrução i++ estivesse no final das linhas do laço. Tá? Então, esse laço ele vai de 0 até 19, de uma em uma. Tá? Então, 0, 1, 2, 3, até 19. São 20 passos. E o que ele vai executar? Qual é a instrução que o laço for vai executar? Ele vai chamar a função printf, que vai imprimir um caractere asterisco. Tá? Fora do laço,
Ó, notem que o printf aqui tem uma tabulação. Essa tabulação também é um padrão, tá? Para indicar que o printf pertence a um laço. Tá? Esse laço tem uma única instrução em seu corpo, que é o printf, em seu bloco de execução. Tá? E aí depois a gente coloca um /n para dar uma nova linha e encerrar. Vamos compilar, executar. Olha aí. Se a gente for contar, ó, 1, 2, 3, até 20. São 20 caracteres asterisco. Aquele printou na tela, todos na sequência. E aí no final deu um /n. Se a gente colocar um /n aqui, por exemplo, ele vai imprimir um em cada linha. Tá? 20 vezes um em cada linha. Qual que é a função do porcentagem em C mesmo? %C é quando a gente quer imprimir um caractere. Lembra Tá. tem uma tabelinha na primeira aula. Deixa eu... Estou com ela aberta aqui. %D é inteiro, %F é quando é número float, LF quando é double, %D inteiro, %C caractere, né? Tanto para o printf quanto para o scanf, ambas as funções seguem o mesmo padrão, esse %C, %D. Saquei. Aí a gente passa o caractere. Um caractere, ele é o símbolo, tá, cercado pela aspa simples. A aspa dupla é um vetor de caractere. Isso aqui é uma string, é diferente. Tá? Então, quando é um caractere só, a gente usa a aspa simples, um char, né? Quando é um vetor de caractere, aqui no caso são 2 caracteres, né? Que tem dentro do printf, uma barra e o caractere n. São 2 caracteres. Bom, na forma mais simples do laço for, então, que é essa que a gente está utilizando, a inicialização ela é uma simples operação de atribuição. Tem versões do C que permitem que a gente declare e inicialize a variável de iteração dentro do laço. Tá? Não são todas as versões do compilador que permitem. O C++ permite. Tem as versões mais antigas do compilador não permitem que você inicialize, crie e inicialize dentro do laço. Essa instrução do primeiro campo, ela é executada uma única vez, apenas no início da primeira iteração. Ela não vai ser executada mesmo depois da finalização do laço. Tá? Ela não é executada, é só uma única vez no início do laço. O teste, então, é uma condição que vai ser avaliada como verdadeira ou falsa, e ela é avaliada toda vez que o laço é reinicializado. Então, ele vai ser avaliado na primeira iteração. Então, quando a gente chega aqui, passa na linha 8, a linguagem C é uma linguagem top-down, então de cima para baixo, então ele... Linha 8, reservou na memória, tá, 4 posições para uma variável inteira. Linha 9, ele vai então atribuir 0 e depois vai testar. O valor que está lá é menor que 20? Tá? E toda vez que o laço for reinicializado, ele vai iniciar avaliando a expressão teste lógico. Tá? A cada reiteração, ele vai avaliar o teste lógico para saber se ele executa ou não o laço. Se a instrução, então, for diferente de 0, tá? Ou for considerada verdadeira, então ele vai executar o laço. O corpo do laço é executado. E, por fim, ele vai executar o incremento antes de reinicializar o laço. Tá? Quando o teste lógico é falso, tá? Ou igual a 0, o laço é encerrado, tá? E a instrução seguinte ao laço for é que vai ser executada. Nesse caso, a instrução da linha 12. Então, toda vez que
ele avaliar o teste e o teste resultar em um valor igual a 0 ou falso, ele vai passar para a linha subsequente à linha da declaração do laço for. Tá? No caso aqui, a linha 12. Tá? Então, aqui, só para formalizar, pessoal, o primeiro campo, o campo de inicialização, separado por um ponto e vírgula. O segundo campo, o campo de teste, separado por um campo ponto e vírgula, então 2 pontos e vírgula dentro do laço for. E o terceiro campo, então, o campo de incremento. Tá? O corpo do laço é o bloco de linhas que vem logo após a declaração do laço. Tá? O laço é declarado, então, pela palavra reservada for, seguida de uma abertura e fechamento de parênteses. Dentro do parêntese, três blocos separados por 2 ponto e vírgula. Um detalhe muito importante, não tem ponto e vírgula depois da declaração do for. Tá? Olhem aqui na linha 9 do código, não tem ponto e vírgula aqui no final da declaração do for. Tá? Isso significa que o printf segue a mesma instrução. É como se eles estivessem na mesma linha. Deixa eu tirar aqui. Aqui já foi. Esse segundo exemplo aqui, pessoal, é bem interessante. Olha só. Da mesma forma, a gente declara uma variável para iteração, agora a gente começa ela com 1, tá? E aí a gente vai até 9. Então, de 1 a 9. Tá? Incrementando de 1 em 1. Então, vai começar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No printf, olha só, a gente vai imprimir o seguinte, ó. %d, né, %4d é para imprimir formatado, né? %d, então, vai imprimir uma variável inteira, vezes 6 igual a %4d, então, %d outra variável inteira. E aí, nessas duas variáveis inteiras, a primeira a gente vai imprimir o i, então vai ficar 1 vezes 6, 2 vezes 6, 3 vezes 6, tá? Igual a o valor da variável de iteração vezes o inteiro 6. Então, a gente consegue imprimir toda a tabuada do 6, indo de 1 a 9, usando o laço. Olha só. 1 vezes 6. Como é que está o printf aqui, ó? Esse %4d significa que é para reservar 4 casas, né? Então, para ele ficar bonitinho assim, impresso. Bem tabulado aqui o número. Então, ó, na primeira iteração do laço, quando ele iniciar o laço for, lá na linha 8, i igual a 1. Tá? Então, ele vai atribuir para a variável 1 o valor 1. Para a variável i o valor 1. Tá? Ele vai testar. Bom, 1 é menor que 10? Então, ele vai executar o printf. Então, ele vai printar aqui, ó, vai reservar 4 casas, vai printar uma variável inteira, que é i vale 1 na primeira iteração, então vai printar 1. Vai printar o caractere x, 6, o caractere igual a, reserva 4 posições, imprime outra variável inteira. Outro número inteiro. Que número vai ser esse? I vezes 6. I vale 1, 1 vezes 6, 6. Então, a primeira linha é 1 vezes 6 igual a 6. Aí, pessoal, ele vai fazer o seguinte, ele chegou no final da instrução do laço, ele vai executar a instrução de incremento.
Então, ele vai somar 1 na variável i. Então, i vai passar a valer a 1, vai passar a valer 2, segunda iteração. E aí ele vai testar novamente. I é menor, 2 é menor que 10? É verdadeiro. Então, ele volta para o printf e executa novamente. Aí, agora, o primeiro inteiro que ele vai imprimir e o segundo vai depender do novo conteúdo de i. Ele vai imprimir o novo conteúdo de i, que vai ser 2. Então, 2 vezes 6 igual a 2 vezes 6, 12. E assim por diante. Aí ele vai incrementar 3, vai fazer o teste, vai dar verdadeiro, vai imprimir a linha, e assim por diante até 9. 9 é menor que 10? Imprimiu. Incrementou, no i vai ter 10. 10 é menor que 10? Não. 10 é igual a 10. E aí ele não imprime. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, se a gente quiser que ele imprima o 10 vezes 6, como é que a gente faz a alteração no código? Coloca 11 lá no lugar do 10. Exato. Essa é uma alteração que a gente pode fazer. Colocando 11, aí a gente aumenta em 1 o intervalo e ele vai passar a considerar o 10. Certo? 10 vezes 6, 60. Tem outra forma que a gente pode fazer isso, pessoal? Outra forma, a gente poderia manter o 10 e usar o operador menor igual. Por que que ele muda? Porque agora ele está considerando o intervalo fechado, não o intervalo aberto. Quando a gente usa o menor, é só enquanto for menor, estritamente menor. O menor igual considera o igual também. Então, enquanto menor ou igual. Então, quando ele chega lá no 9, ele executa, ele incrementa e vale 10. Aí ele vai testar. 10 é menor ou igual a 10? Não é menor, mas é igual. Então executa. Aí ele executa, incrementa 11. 11 é menor ou igual a 10? Não, 11 não é menor e nem é igual a 10. É maior. E aí ele não executa. Uma coisa que sempre gera muita confusão com laços é justamente essa questão da aplicação do operador menor ou do operador menor igual. E o mesmo vale para o maior, maior igual. Tá? Confundir intervalo aberto com intervalo fechado. Se a gente usar o igual, ele vai considerar o número que a gente está colocando aqui. Tá? Então, ele vai considerar até o número que a gente escrever aqui. Se a gente usar assim, o menor, ele vai considerar o número anterior, até o número anterior ao número que a gente escrever no teste. Tá? Tem que ficar sempre atento a isso, porque é bastante comum confusão com o teste aqui no final, com o operador relacional, né? Menor, menor, igual. Ok? A gente pode modificar o programa, aquele programa anterior, para imprimir a tabuada de trás para frente. Olha só como é que a gente fez isso, de uma forma mais didática. A gente agora inicializa o i com 9, com o final. O teste passa a ser o seguinte, a lógica, a gente tem que inverter toda a lógica de aplicação do laço. Então, enquanto o i for maior que 0, e a gente subtrai 1 do i. Então, na primeira iteração, ele vai começar com 9, depois ele vai valer 8, 7, e assim por diante, até 1. Por quê? Porque é maior, não é maior igual, é maior. Então, considera o anterior é 1.
E aí o printf fica praticamente o mesmo. A instrução se mantém a mesma. Vamos lá, compilou, executou, olha aí. 9V6 até 1V6. E aí eu pergunto novamente, pessoal, como é que a gente altera esse programa para considerar o 10 vezes 6? Agora não dá para alterar no teste lógico. Como ele está indo de trás para frente, a gente precisa fazer a alteração no início do laço. A gente altera para 10 aqui. Então agora ele vai começar do 10 e vai até o 1. Então ele passa a considerar o 10. 10 vezes 6, 9 vezes 6, até 1 vezes 6. E se eu quiser que ele vá de 2 em 2? Que no caso vai pulando 1, É. aí tem que alterar aqui a instrução de incremento. A gente pode usar, por exemplo, menos igual 2. É isso? Aí, ó. 10, 8, 6, 4, 2. Ah, bacana. Foi de 2 em 2. Lembra o operador menos igual? Lá, acho que da segunda aula, não lembro exatamente na primeira ou na segunda aula que eu passei ele. Ele subtrai e já atribui, né? Altera o conteúdo da variável. E aqui a gente passa o valor do que a gente quer que ele subtraia. Daria para escrever por extenso também, né? I igual a I menos. Próximo exemplo, ele vai imprimir múltiplos de 3, do 3 até o 100. Então, como que a gente faz para imprimir todos os múltiplos de 3, né, do 3 até o 100? Basta a gente fazer o laço. Então, da mesma forma, ó, criou a variável de iteração, inicializou ela como 3, né? Qual que é o problema? Imprimir os múltiplos indo de 3 até 100. Então, a gente inicializa ela com 3, vai até o 100, então a gente considera aqui, ó, menor ou igual, enquanto i menor ou igual a 100, intervalo fechado, indo de 3 em 3. Se a gente quer os múltiplos de 3, são todos os números que são divisíveis por 3, né? Ou seja, se a gente for de 3 em 3, pulando sempre de 3 em 3, a gente vai passar por todos os múltiplos de 3. Tá? E aí a gente chama como única instrução o printf, né? Fala que a gente vai imprimir o inteiro e usa o /t. O que é o /t? O /t é o caractere tab. É para dar um espaçamento, um tab entre os números. Tá? E esse inteiro que ele vai imprimir é o conteúdo da variável i. Vamos lá, compilar. Peraí, ficou aberto aqui. Compilou, executou. Olha só. 3, 6, 9, 12, 15, 18, todos eles até o 99. Todos os múltiplos de 3, indo de 3 a 99. Se a gente quiser fazer até 1000, por exemplo, que alteração a gente faz nesse código? Se a gente quiser todos os múltiplos de 3, entre 3 e 1000. Coloca 1000. Coloca 1000 no final aqui, ó.
Exatamente. Aí ele vai executar agora as iterações, indo de 3 em 3, começando de 3 até chegar no último número, né, possível próximo a 1000. Então, olha aí. 3, 6, até o 999. Se a gente quiser imprimir todos os ímpares, quiser todos os pares, né, quiser todos os múltiplos de 5, né, se quiser todos os pares, a gente pode começar contando do 0, não, começando de 2. É só ir de 2 em 2. Se quiser todos os ímpares, a gente pode começar do 1 e ir fazendo o incremento de 2 em 2. Todos os pares, todos os ímpares. Agora todos os pares. E dá para fazer várias coisas interessantes com o laço assim. Só brincando com o início e com o final, tá, do intervalo. Todos os exemplos que a gente viu até agora, a gente usou o laço for na forma mais simples e na forma que é mais utilizada. Tá? Então, a primeira expressão a gente inicializa uma variável, na segunda a gente coloca o limite, e na terceira, como a gente vai incrementar ou decrementar essa variável. Entretanto, a gente não precisa ficar restrito só a essas formas. A gente pode usar mais expressões, tá? A gente pode usar o operador vírgula, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo, na linha 10, a gente está usando o operador vírgula para inicializar duas variáveis para o laço. Na linha 9, a gente criou uma variável i e uma variável j, e com o operador vírgula, a gente tem dois termos de inicialização. A gente pode usar o campo de inicialização para duas instruções, para duas variáveis. Aliás, não só duas, mas várias. Tá? A gente pode usar para várias instruções. A vírgula, nesse caso, a semântica dele é a seguinte: ele é um operador que significa faça isso, depois isso. Então, ele vai fazer primeiro essa instrução e depois ele vai fazer essa outra instrução. Tá? A avaliação da esquerda para a direita. Seguindo aqui, ó, o teste lógico é o seguinte: I mais J, então, enquanto I mais J menor que 10, menor que 100, e tanto I quanto J são incrementados em uma unidade. Lembrando que na inicialização, ó, I vale 0 e J recebe o conteúdo de I. O conteúdo de I na primeira iteração é 0. Esse primeiro campo ele só vai ser executado uma única vez. Então, 0 mais 0, I mais J, é um número menor que 100. Então, é verdadeiro. Ele vai executar o laço, ou seja, vai imprimir o conteúdo de I mais o conteúdo de J, 0, né? E vai incrementar tanto I quanto J em uma unidade. Então, na segunda iteração, I e J, cada uma vai ter o valor 1. Ao fazer o teste, ele vai somar 1 com 1, vai dar 2. 2 é menor que 100, verdadeiro. Então, ele vai imprimir o valor 2. Na terceira iteração, vai ser 2 mais 2.
4. Na terceira iteração, 3 mais 3, e assim por diante. Até o limite de 50 mais 50, aliás, intervalo aberto, né? Até 99. Então, olha só, ele imprimiu todos os números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, até o número 98. Certo? A instrução do laço é um printf que vai imprimir um número inteiro seguido de um espaço, um caractere espaço, e esse número inteiro é o i mais o j. Então, esse é um exemplo, tá, de como que a gente pode utilizar, né, de uma forma um pouquinho mais complexa o campo de inicialização e de incremento do laço for, utilizando o operador vírgula, para que ele possibilite que a gente use vários campos de inicialização e vários campos de incremento. A gente pode usar caractere no laço for. Lembram que por trás, né, a linguagem C trata a variável char como se fossem números inteiros lá através da tabela ASCII. Então a gente pode usar caractere no laço for. Então, e aqui, pessoal, tem uma coisinha diferente que não está no código que eu mandei para vocês. Eu fiz isso aí agora, antes da aula. Vocês vão perceber uma pequena diferença na execução do código aqui e no código aí na casa de vocês. É o seguinte. Vamos lá. Linha 12, então, cria uma variável caractere. Essa variável caractere recebe o caractere A, minúsculo, tá? Ó, aspas simples. E aí, a gente vai testar, fazer o teste enquanto ele for menor ou igual a Z, e Z minúsculo, né? Caractere mais. E aí a gente vai chamar, ó, a única instrução é um printf. O valor ESC de %C é %D. Então a gente vai imprimir um caractere e um inteiro. E aqui, pessoal, tem o E seguido do acento, ó, acento agudo. Tá? E aí a gente imprime CH, ó, CH na forma caractere e CH na sua representação inteira, tá? %D. Vamos lá, ó. Compilou, executou. E aí, pessoal, olha só. O valor ESC de A é 97, B 98, e assim por diante. Até o Z, ó. E aí, notem que o E, com o acento agudo, o E, da nossa língua portuguesa, ele saiu impresso corretamente. Provavelmente, se vocês forem executar o código aí, vai aparecer um U com um acento ou um caractere meio maluco. Tá? Por que aqui funcionou? Pelo seguinte. Eu coloquei aqui, pessoal, a inclusão dessa biblioteca aqui, ó. Locale.h. Ela indica, ela é utilizada para que a gente use na entrada e na saída informações de localização, ou seja, de linguagem, né, para a gente reconhecer o teclado todo, né, o cedilha, e os caracteres, por exemplo, da nossa língua. O padrão é utilizar a língua inglesa, então não tem acento agudo, enfim. Fazendo a inclusão dessa biblioteca, a gente pode chamar, igual está na linha 11, essa função, para a gente setar o local, set locale. A gente coloca essa constante, que ela também está declarada na biblioteca, tá, para todos os locais, e aí passa a string português. E aí ele passa a reconhecer os caracteres da língua portuguesa. Então a gente pode escrever todos os acentos e
e cedilha, e o printf, o scanf vai reconhecer e vai imprimir na tela tudo bonitinho, como tem que ser, todos os acentos, tá tudo certinho. Alguma pergunta, pessoal? Pra mim tá tranquilo. Então, beleza. Vamos para o próximo exemplo. A gente pode complicar um pouquinho mais também. Aumentar um pouquinho a complexidade. A gente pode chamar funções dentro dos campos do laço. Então, dentro da expressão, dentro do parênteses, do for, a gente pode chamar funções. Esse programa aqui, ó, ele vai ler caractere a caractere do teclado conforme a gente for digitando e ele vai imprimindo o caractere posterior, o seguinte. Então, se eu pressionar o A, ele vai imprimir o B na tela. Tá? Como que ele vai fazer isso? A gente cria uma variável caractere sem sinal, unsigned é uma palavra reservada que a gente indica que é um sem sinal. Isso aqui a gente usa para economizar memória. Faz ele, olha só, na inicialização, ele vai receber o resultado da atribuição da função get, da aplicação da função get. Então, a função get é uma função que pega um caractere do teclado. Esse campo ele vai ser executado uma única vez, antes da primeira iteração. Aí ele vai fazer um teste. O caractere que foi lido, ele é diferente de x maiúsculo? X maiúsculo? Ele é diferente. Se for diferente, ele vai executar a instrução. Que instrução que é? Um printf, que ele vai imprimir um caractere, um %c. Que caractere que é esse? Vamos colocar um espaço. Caractere mais 1. Então, mais 1 inteiro ao valor do caractere digitado. Então, é o caractere posterior. Tá? Tendo executado, o incremento também é uma chamada à função get. Por que isso? Tá? Para ele indicar que está... para que a gente possa atribuir uma nova leitura do teclado à variável ch. Como essa primeira instrução é executada só antes da primeira iteração do laço, então, né, toda vez que o laço for repetir, a gente precisaria chamar a função get para ler o teclado novamente. E isso a gente vai fazer justamente nesse campo, nessa instrução, tá? Que ela vai ser executada no final do laço, né, antes da inicialização da próxima iteração. Então, finalizou a instrução, chama uma leitura de teclado, faz o teste lógico e fica repetindo isso. A gente para a repetição quando a gente digitar o X maiúsculo. Vamos testar, ó. Compilou, executou. Vou digitar o A minúsculo, ele imprimiu o B minúsculo. A maiúsculo, B minúsculo, ó. O D minúsculo, ele imprimiu o E, tá? E assim por diante, tá? Até que a gente digite o X maiúsculo. E aí ele encerra. Certo, pessoal? Pessoal, vocês estão conseguindo executar aí os códigos que eu passei? Estão conseguindo acompanhar? Eu tô. Sim. Ok, qualquer dúvida ou se não funcionar, vocês podem perguntar. Conseguiram inserir o local lá no programa 6, no programa anterior? Eu acho que esqueci de perguntar. Consegui, deu certo. Deu certo?
Isso aí, pessoal, é uma das coisas que vocês podem, por exemplo, ter como padrão em todo o código-fonte C ou C++ que vocês criarem, sempre ter a inclusão daquela biblioteca e a chamada daquela função, para sempre garantir que vocês vão mostrar corretamente os caracteres latinos, né, da língua portuguesa, nos programas que vocês forem desenvolvendo. Uma outra coisinha, pessoal, sobre os laços, é que a gente pode omitir uma das expressões do laço for. Tá? Qualquer uma das 3 expressões do laço for pode ser omitida, embora os pontos e vírgula precisem permanecer. Se a expressão de inicialização ou de incremento for omitida, ela vai ser desconsiderada pelo compilador. Apenas isso que vai acontecer. Se a condição de teste não estiver presente, então será considerada como permanentemente verdadeira. Tá? Então é como se fosse um laço infinito. Assim que entra, ele vai ficar infinitamente executando. Existem formas de sair dele. A gente vai ver nas próximas aulas com a instrução, a palavra reservada break. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Por enquanto, a gente ainda não vai ter contato com essa palavra reservada. Bom, o próximo exemplo, pessoal, a gente omite, é o mesmo exemplo anterior, só que agora a gente omite a inicialização e omite o incremento. E usa a chamada da função get no teste, ó. Faz tudo junto. Tudo aqui no campo do teste lógico. Tá? O printf igual, tudo igual, só muda aqui, ó. Então, toda vez que a gente for inicializar, então na primeira iteração do laço, não tem inicialização, ele vai executar isso aqui. Para executar isso aqui, primeiro executa o que tem entre parênteses. Entre parênteses é a chamada do get, né? E aí vai fazer o teste, vai executar o laço, não tem incremento, vai direto para o teste. O teste, então, chama get e assim por diante. Vamos testar. Tirar o System Pause. Então, ó, A minúsculo, tudo normal, funciona, até que a gente digite o X maiúsculo e ele encerra. Então, funcionou da mesma forma que o exemplo anterior, só que agora a gente programou omitindo o campo de inicialização e o campo de incremento do laço. Então, não necessariamente que a gente tem que ter uma inicialização e um incremento, mas o ponto e vírgula faz parte da sintaxe do for. Ele precisa existir. Tá? Se faltar o ponto e vírgula, dá erro de compilação. O ponto e vírgula precisa permanecer. Para a gente fazer um laço infinito, tá? A gente pode simplesmente declarar um laço for dessa forma. Então, aqui o que vai acontecer? Ele vai ficar imprimindo, e vai imprimir infinitas vezes, tá? a string laço infinito. Tá? Ele não tem critério de parada. O corpo do laço for pode ser vazio. Então, aquele mesmo programa a gente pode ainda colocar aqui no incremento ao printf. Tá? Porém, esse ponto e vírgula aqui ele precisa existir. Um outro exemplo aqui, ó, um laço que percorre 1000 elementos. Tá? Ele precisa ter o ponto e vírgula, se não tem nenhuma instrução. Tá? E aí, até agora, tudo que a gente viu foi uma única instrução para o laço. E quando a gente quer que o laço repita múltiplas instruções, ou seja, mais de uma instrução.
Quando a gente quer que ele execute mais de uma instrução, aí a gente precisa usar o delimitador de bloco, tá? Se um laço deve executar várias instruções, a cada iteração, elas precisam estar entre chaves, tá? Da mesma forma lá que a gente delimita o bloco da função main, né? Abre e fecha a chave. Então, quando a gente tem mais de uma instrução, mais de uma linha para ser repetida, uma linha de instrução para ser repetida, a gente precisa colocar todas essas linhas dentro de um delimitador de bloco, que é a chave de abertura e a chave de fechamento. Em C, um bloco de código é uma série de instruções delimitadas pelas chaves e é tratado como um grupo de instrução numa única unidade. Isso significa que todo bloco de código ele é tratado como sendo uma única instrução, tá? Só que ela é uma instrução que vai ser decomposta em subinstruções que vão seguir a regra da execução top-down, tá? De cima para baixo. Então, vamos lá. O próximo exemplo mostra a utilização desse delimitador de bloco. Isso aqui faltou. Ele vai imprimir a média aritmética de 10 valores. Tá? A gente vai, então, definiu aqui uma constante, const int max. Const também é uma palavra reservada que a gente usa para declarar constante. Então, ele é um valor constante, 10. Criou uma variável float, tá? Então, do tipo de ponto flutuante para guardar uma soma, inicializou ela com 0. Criou uma variável inteira i para guardar a iteração do laço, para ser utilizada como iteração do laço. Na linha 11, a gente declara um for, então i vale 0, i menor que max, então indo de 0 até 9, pulando de 1 em 1, i mais. Tá? E aí, a gente vai repetir um bloco de instruções. Tá? O que tem nesse bloco de instruções? A gente delimita, então, por uma chave de abertura e fechamento, tá? O que é esse bloco? A inicialização de uma variável nota. A gente vai imprimir na tela uma sequência de caractere. Então, digite a nota número i, né, a iésima nota, a primeira nota, a segunda nota e assim por diante. Vai fazer o scanf desse valor de ponto flutuante, dessa nota, tá, como uma variável de ponto flutuante. E vai somar esse valor digitado na variável soma, que vai ser o totalizador. Quando esse laço, esse bloco aqui, se executar 10 vezes, indo de 0 a 9, ele vai cair fora do bloco e vai executar a linha subsequente, que é esse printf aqui. Esse printf vai imprimir o resultado da variável soma dividido por 10, pelo conteúdo da variável max. Tá? Então, soma vai ter a soma de todos os valores digitados, dividido por 10 é a média dos 10 valores. Outra coisa, pessoal, que tem que ficar claro aqui, a declaração de nota está sendo feita dentro do bloco. E aí tem uma questão da visibilidade de variáveis de bloco, tá? Vamos ver isso aqui logo depois de testar esse código. Compilou, executou, digite a nota 1. Tá? Então, para ir valendo 0 e mais 1, 1, né? Digite a nota 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos subir. 9, Enter. Digite a nota 10. 10. Média, 5,5. Olhem que ele imprimiu errado média. Imprimiu U com acento, imprimiu um caractere incorreto. Como é que a gente acerta isso? Colocando lá aquelas instruções, né? Include
LCal. Vamos ver se funciona. Então, vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5,5. A média é 5,5. Tá? 5,5, ó. Pegou português. Não é mais 5,5. 5,5. Então, pegou na língua portuguesa. Média. Ok, pessoal? Certo. Ó, o que eu ia comentar é o seguinte: um aspecto importante dos blocos é que uma variável declarada dentro de um bloco, ela não é visível fora dele. Então, essa variável nota, ela não é acessível fora do bloco. Ó, nota, sei lá, soma recebe nota. Isso aqui vai dar erro de compilação. Ó, nota was not declared in this scope. Significa o seguinte, que nota não está declarado nesse escopo. Qual é o escopo? O escopo da linha 21 é o escopo da função main. Tá? Nota está válido para o escopo do for aqui, desse bloco. Tá? Ela não existe fora desse bloco. Então, ela só pode ser acessada pelas instruções dentro do bloco e escritas após a sua declaração. A gente pode criar, em programa C, blocos dentro de blocos, tá? Por exemplo, aqui no programa 10, ó, a gente, na função main, ó, int i igual a 5, e aí criou um bloco. Int i igual a 150. E aí a gente imprimiu i. Esse i que a gente vai imprimir vale 150. Esse i que a gente vai imprimir na linha 15, ele vale 5. Tá? Porque aqui tem um bloco e a variável i, aqui dentro, ela vale 150. Ela tem visibilidade de bloco nesse escopo. Tá? Essa outra variável i, ela vale para o bloco da função main. E isso aí, pessoal, pode gerar um pouquinho de confusão. Ó, 155. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Variáveis com nome igual, variáveis dentro de bloco com nome igual variável fora de bloco. Tá? Isso pode gerar confusão. Tem que C e C++ é uma linguagem que você tem que estar bem organizado para programar, para não cometer esse tipo de equívoco. E acontece, tá? Serve a variável i do bloco interno do programa, ó. Essa aqui, ó. E é uma nova variável com o mesmo nome da variável criada lá na função main na linha 7. Tá? E ela é criada e ela é criada aqui no início, logo depois, tá? Ela é criada e é válida só dentro desse bloco, certo? Fora do bloco aqui, ela não é mais acessível e é acessível a de fora. Por hierarquia, então, como elas têm o mesmo nome, ela vai acessar a variável do bloco, dentro do bloco. Outra coisa importante, pessoal, é nesse programa aqui, ó, programa 9, por exemplo, esse float 9, significa o seguinte, cara, que a cada iteração do laço, uma nova variável nota é criada. Ela pode ocupar a mesma posição de memória, tá? Mas a instrução de criação da variável, ela é repetida. Alguns compiladores otimizam, tá, ao gerar o código compilado.
mas isso também não é garantia que todo compilador vai otimizar o uso das variáveis dos laços. Próximo conteúdo, pessoal. Laço for aninhado. Tá? O que é isso? Um laço for dentro do outro. Tá? Quando um laço for faz parte do corpo de outro laço for, dizemos que o interno está aninhado, ou seja, tá aninhado dentro de outro bloco. Para mostrar o uso, tem um programinha bem legal que ele vai imprimir as tabuadas do 2 até a tabuada do 9. Vamos ver como é que funciona esse programa. Ó. Aqui na função main a gente cria, então, 3 variáveis do tipo inteira, i, j e k. Esse CLS ele limpa a tela, é um comando do sistema para limpar a tela de execução. Aí chama um laço for. Esse laço for da linha 11, a gente vai utilizar a variável k como variável de iteração para ele. Então, k começa de 0, enquanto k menor ou igual a 1, k mais mais. A gente chama um printf, para dar uma linha em branco, para cada iteração desse laço. Tá? E aí chama um outro laço que está aninhado dentro dele. Ó. Esse laço vai fazer o quê? Ele vai iterar a variável i. Ele vai fazer i variar de 1 até 4, pulando de 1 em 1. Tá? Então, ele vai imprimir tabuada do 1 ao 3. Opa. A tabuada do i mais 4 vezes k mais 1. Interessante, para ir valendo 1. Ah, tá. Primeiro o K vale 0. Exatamente. O K ele vai imprimir isso aqui em 2 linhas. Então, para a linha 0 e para a linha 1. Então, em cima são as primeiras tabuadas e embaixo as tabuadas subsequentes. Então, ele vai imprimir aqui, para o K valendo 0, tá? Ele vai executar o que primeiro? Essa multiplicação. Então, 4 vezes K, 4 vezes 0, 0. E mais 1. Então, para ir valendo 1, então a tabuada do 2, tá? %D. Então, o primeiro para K0 e 1 vai ser 2. Então, 2, 3, 4 e assim por diante. Para K valendo 0, as que vão estar na primeira linha. Na segunda linha, então, de 4 a 9. Tá? E aí, esse segundo laço for, que está aninhado também dentro desse laço for, mas fora desse laço for aqui, ele também vai iterar i, mas agora, i vai novamente receber o valor 1, e agora vai até o 9, tá? Pulando de 1 em 1. Então, ele vai imprimir os números das tabuadas. Né? %D vezes %D igual a %D. O que ele vai imprimir? J, I e J vezes I. Então, olha só. Tem esse laço aqui que vai ir de 1 até 9, e dentro dele tem esse segundo laço que vai iterar J, que J vai começar de 2 mais 4 vezes K. É aquela história da linha de cima e linha de baixo. Né? Na linha de baixo, então, é de 2 até 4 e de baixo de 4 até 9. É isso? 5, aliás. Aqui também, enquanto J for menor ou igual a 4 vezes K mais 5. Até o 5, então. Então, em cima vai ter a tabuada do 2, 3, 4, 5. Embaixo do 6, 7, 8 e 9. Isso, exatamente. Vamos testar? Tirar esse System Pause.
E aí o laço do J está dentro do laço do I, que está dentro do laço K. Então, tenho 3 níveis de aninhamento de laço aqui, ó. I, J e K. E como é que vai funcionar isso aqui, ó? Ele vai executar uma iteração daqui, vai executar tudo isso aqui, vai executar, então, essas 9 iterações. Para cada uma das iterações desse laço, ele vai executar todas as iterações desse laço primeiro, certo? Se a gente quiser saber o número de vezes que esse printf aqui vai ser executado, ele vai ser o número de vezes desse laço, vezes o número de vezes desse laço, vezes o número de vezes desse laço, tá? Ó, como é que ele vai imprimir? Então, na primeira linha, ó, tabuada do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 na segunda linha. Conseguiram executar aí esse código, pessoal? Consegui. Conseguiram entender como é que ele funciona? Como é que ele faz o cálculo? Principalmente desse for em J mais aninhado aqui? Da linha 22. Na primeira linha, esse laço ele vai executar, ó. 4, o K vai valer 0. Então, de 2 até 5. Então, o J é uma variável que vai variar de 2 a 5, ó. 2, 3, 4, 5. Então, cada vez que esse laço fizer uma iteração, ele vai variar o J, ó. 2, 3, 4, 5. Esse for do J é responsável por fazer as colunas da tabuada. O laço anterior, laço da linha 20, que é de I indo de 1 a 9, ele vai fazer cada uma das linhas da tabuada. Tá? Então, aqui, ó, para I valendo 1, J valendo 2. Ó, ele fez 2 vezes 1, né, ele imprimiu J, I e J vezes I. Aí ele vai iterar para J valendo 3. Vai executar aqui, ó, a sequência, na mesma linha. Depois para J valendo 4. Depois J valendo 5. Chegou no 5, aí ele vai finalizar as iterações em J. Vai encerrar esse laço, vai dar um barra N, ou seja, vai pular para a linha de baixo, e o I vai valer 2. Aí vai ser, ó, 2 vezes 2 igual a 4, né? Por quê? Porque o J volta a ser 2, K igual a 0, né? E aí J volta a ser 2 e começa de novo. 2 vezes 2, aí J3, né? 3 vezes 2, J4, 4 vezes 2, e assim por diante até J igual a... até I igual a 9. Chegando aqui, J igual a 5, I igual a 9, executou o último, aí ele encerra esse laço de dentro, encerra o laço de fora e retorna para o laço aqui do K. E aí K passa a valer 1. Certo? K valendo 1, na hora de imprimir aqui, ele vai imprimir um novo título. E aí aqui, então, K vale 1. Então, K valendo 1 vai ter aqui, ó, 1 vezes 4 é 4. Então, vai ser 2 mais 4, 6. 5 mais 4, 9. Então, vai ir de 6 a 9. Então, esse vai ser o novo intervalo, o intervalo da segunda linha, de 6 a 9. E vai fazer a mesma coisa. Então, para I valendo 1, J valendo 6. Aí, J valendo 7, J valendo 8, J valendo 9. Aí, para I valendo 2. J6, 7, 8 e 9. Assim por diante, até I valendo 9, J de 6 a 9. Encerrou
aí encerrou o laço em K, chamou o return 0, encerrou a impressão, imprimiu toda a tabuada. Certo? Agora eu entendi. Legal, muito bom. Esse aninhamento de laço, vocês vão ver quando a gente for, nas últimas aulas, estudar matriz. E aí, se eu passar para vocês a multiplicação de matriz, a soma de matriz são 2 laços aninhados. Matriz bidimensional, né? Somar um procedimento matemático de soma de matrizes são 2 laços. Multiplicação de matriz são 3 laços aninhados. Vamos para o próximo código. Aqui está tranquilo. Acho que esse aqui é o último código do laço for, e aí a gente encerra o conteúdo de laço for, e a gente vai ver os outros 2 laços. Esse aqui é um programa que ele imprime uma árvore de Natal. Tá? É um exemplo clássico de programação em C. Agora que vocês já aprenderam bem a trabalhar com laço for, vamos escrever um programa mais elaborado que imprime, por exemplo, um cartãozinho de Natal. O programa usa todos os conceitos vistos até agora. Vale a pena que vocês, como exercício, tentem entender ele linha a linha, o que cada linha desse código faz. É um exercício bem bacana, pessoal. Para ajudar vocês, eu já deixei o programa também todo comentado. Bom, o que esse programa faz? Cria 2 variáveis, caractere, 3 variáveis I, J e K, limpa a tela e imprime. Sinal interno direito pede para que a gente leia o caractere que vai ser o sinal interno direito. Sinal esquerdo interno, e a gente lê, então, esse sinal, que serão os sinais usados para desenhar a árvore de Natal. Pula 2 linhas, e aí começa, ó, laços aninhados. Primeiro laço para I, segundo laço para K, ó, indo de 0 a 4, o I, o K indo de 0, aliás, o I indo de 0 a 3, né? Intervalo aberto, o número subsequente. O K indo de 1 a 4, todos pulando de 1 em 1. Aí aqui, ó, mais um aninhamento em J, indo de 1 até 40, menos 2 vezes I mais K. Primeiro executa isso aqui, depois soma, e aí tem esse parêntese para depois fazer a subtração. E aí chama um printf. Chama, ó, a única instrução dele é esse monte, é um espaço em branco. Depois imprime um printf fora desse laço. Depois mais um laço em J, ó, iniciando de 1 de novo, aninhado. Só que agora com outro. Isso aqui, pessoal, vai ser para desenhar aquele padrão de árvore. Tá? Esses intervalos de início e de final aí é para imprimir aquele padrão de árvore. Deixa eu arrumar o código aqui para ficar bonitinho. Fecha. E aí depois desenhar o pé da árvore, né? Eles encerram as 3 hierarquias de laço. Começa de novo, ó, I e J, tá? Para desenhar o pé da árvore. Com, ó, vai imprimir as barras duplas. Depois uma mensagem de Feliz Natal, centralizada.
Vamos lá. Compilou, executou. Sinal interno direito, o A. Esquerdo, B. Olha aí. Então, sinal interno A e o B. O sinal direito, eu digitei o A maiúsculo, e o esquerdo, o B maiúsculo. Aí ele imprimiu o caractere, né, o número de vezes, conforme aquele aninhamento de laços. Ó. Toda a árvore de Natal, a pontinha, até aqui, essa linha aqui, ele imprimiu nesse aninhamento do laço 19, aqui da linha 19. Ó. Nesse bloco aqui, ó, da linha 20 à linha 32, ele fez isso aí. O pé, o tronco aqui da árvore, tá? É nesse bloco aqui, ó, da linha 35 a 39. E depois ele printa a imagem. Esses laços aqui, ó, ele vai dar esses espaços aqui, ó, para poder centralizar o tronco e tal, né? O espaço antes, tá? Todos os espaços e aí imprimir nessa ordem, tá? Eu não vou explicar detalhado esse código aqui, eu vou deixar realmente como exercício para vocês explicarem. Eu já deixei várias coisas comentadas aqui, ó. Delimitador inicial da linha, imprimir os caracteres em branco, ó. Então vai imprimir tantos caracteres em branco, ó. Para cada linha muda o número de caractere para formar esse bico, caractere em branco desde o início aqui até para daí imprimir a barra, ó, esse printf, para depois imprimir uma certa quantidade de caracteres direito e esquerdo, né? Esquerdo e direito, para depois imprimir a barra de fechamento, certo? Vale a pena vocês pegarem esse código e estudarem ele um pouquinho. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no grupo, tá? Conseguiram executar esse código da árvore de Natal aí, pessoal? Consegui. Beleza. Bom, agora que a gente viu o laço for, agora falta ver o while e o do while. Falta mais 4 códigos e a gente encerra a aula. Bom, o laço while é o segundo comando de repetição que a gente vai estudar. E ele é bem mais simples, ele é uma simplificação do for. Tá? Só que na declaração a gente coloca aqueles campos, né, inicializador, teste lógico, de uma forma um pouco diferente. A gente utiliza o laço while principalmente quando o laço pode ser terminado inesperadamente por uma condição desenvolvida dentro do corpo do laço, em tempo de execução. Ou seja, quando a gente não sabe de antemão quantas iterações a gente vai executar, não é igual o for, que a gente calcula ali as iterações. Isso acontece ao longo da execução, pode ser um condicional de teclado, enfim. E aí a gente usa o while é mais adequado para isso. O primeiro exemplo, a gente vai contar quantos caracteres tem numa frase, tá? Então, a gente cria uma variável contadora, inicializa ela com 0, e chama, ó, na linha 11, o laço while. A sintaxe do laço while é a seguinte, pessoal. É a palavra reservada while, seguida de um parêntese de abertura e um parêntese de fechamento. E dentro desse parêntese, só vai ter um único campo, que é o campo de teste lógico. A semântica do while é a seguinte: a gente interpreta isso, a gente lê isso como enquanto o que está aqui for verdadeiro. Então, execute enquanto o que está aqui for verdadeiro. Nesse caso, enquanto o caractere digitado for diferente do /R, né, que é o caractere de Enter. Então, enquanto não digitar o Enter, ele continua lendo
o get, e a cada leitura do get, ele soma 1 na variável de iteração. Tá? Ou seja, a gente está contando quantos caracteres estão sendo digitados. Na hora que printar Enter, ele vai sair fora do laço. Tá? Pressionou Enter, esse condicional vai ser falso. Ele vai encerrar o laço. Fora do laço tem o printf, né? O número de caracteres digitados é... E a gente imprime o valor da variável cont. Vamos testar, ó. Compilou, executou, começar a digitar, ó. Digitei Enter, o número de caracteres digitado é 18. Foram digitados 18 caracteres, tá? Nesse exemplo. Conseguiram executar esse código, pessoal? Então, esse programa, ele aguarda a digitação de uma frase. Cada caractere digitado é contado e acumulado na variável cont até que a tecla Enter seja pressionada. O programa imprime o total de caracteres dessa frase, ou seja, quantas vezes a gente incrementou a variável cont. Pressionando Enter, então, o while termina. Nesse caso, a gente não conhece de antemão o número de iterações que serão executadas. Vai depender de quantas teclas a gente quiser pressionar, até pressionar a tecla Enter. Em situações semelhantes, o while é mais apropriado do que o laço for. Então, a utilização do while é mais adequada a essas situações do que o laço for. Porque a gente não conhece de antemão, a gente não tem aqui uma variável de iteração, tá? O laço while consiste, então, da palavra-chave while, seguida da expressão de teste, entre parênteses. Se a expressão de teste for verdadeira, o corpo do laço é executado uma vez e a expressão de teste vai ser avaliada mais uma vez. Se for verdadeiro, o corpo é executado, aí depois é executado o teste. Enquanto o teste for verdadeiro, o corpo do laço vai ser executado e reexecutado quantas vezes forem ocorrer. Quando o teste for 0 ou falso, aí o laço termina e o programa passa para a linha subsequente ao laço. Em geral, o laço while, no laço while, a gente tem uma inicialização que ela é posterior ao laço. A gente tem o teste, então, no corpo do laço, na declaração do laço, e o incremento a gente faz, tá, quando houver, por exemplo, né, isso aí é uma relação com o for, dentro do bloco do corpo do laço. O exemplo 14, ele é justamente a substituição do while no for, daquele primeiro exemplo lá que imprimiu uma sequência de 20 asteriscos na tela. Olha só, a gente coloca o teste aqui, ó, tá? A inicialização aqui, antes, e o incremento aqui dentro do corpo do laço, dentro do bloco do laço. Ao executar, ele executa exatamente o mesmo comportamento do primeiro código que a gente viu na aula de hoje. Tá? Então, se a gente quiser usar o while no lugar do for, é dessa forma que a gente usa. Exatamente dessa forma. As duas são equivalentes. Conseguiram pegar essa relação entre o while e o for? Eu achei o while mais prático de usar. Vou colocar aqui o código de volta. Ó. Esse aqui é o código do for. Ó. E aqui do lado o código do while. Ó. Então, aqui, ó, o for e igual a 0, a gente tem que atribuir antes. Segundo teste e menor que 20, o teste está aqui dentro. E o incremento, né, o incremento aqui fora. O corpo do laço aqui.
Cada laço tem a sua particularidade. Os laços while também podem ser aninhados. Tá? Dentro de um while a gente pode colocar outro while. Tá? Esse exemplo aqui é um exemplo que a gente vai testar, então, os laços while, o aninhamento de laço while. E esse programa é um programa interessante, pessoal. A gente vai abordar o que faz essa função rend. Tá? Esse programa aqui, ó, ele vai testar, ó, enquanto o caractere CH for igual a S. A gente inicializa caractere com S. Tá? Então, enquanto for S, a gente vai repetir o quê? Ó, ele vai gerar a função rend, pessoal. Ela é uma função que vai retornar um número pseudo-aleatório. Tá? É um número pseudo-aleatório porque ele é o resultado de um cálculo matemático. Enfim, é como se fosse um número aleatório. E a gente vai usar esse número aleatório para gerar um caractere aleatório que a gente vai armazenar nessa variável secreto. E a ideia é que a gente digite uma letra entre A e Z, por isso que tem aqui o número aleatório por 126, para ele dar o resto da divisão do número aleatório por 26, ou seja, todos os números entre 1 e 26, para somar com A. Então, vai dar um número entre 1 e 26, que ao somar com A, aliás, de 0 a 26, que ao somar com A, vai gerar uma letra entre A e Z, e a gente digitando uma letra entre A e Z, a gente vai tentar adivinhar a letra que foi sorteada. Tá? Como se fosse um joguinho. E aí a gente vai totalizar as tentativas, né? Se for correto ou incorreto. Tá? Ele vai printar se é correto ou se é incorreto. Vamos lá. Enquanto a gente for digitando S, né, no final, ele vai perguntar, ó, quer jogar novamente? S ou N? Se a gente digitar N, ele vai perguntar, ó, CH N é igual a S? Não. Então, ele encerra o laço e encerra o programa. Se a gente for digitando S, ele vai jogar novamente. Parece que travou. Compilou. Rodou. Ó, digite uma letra entre A e Z. Vou digitar D. D é incorreto. Tente novamente. E, incorreto. Caramba. É P. É correto. Você acertou em 11 tentativas. Tá. Mas se executar de novo, vai ser P de novo a resposta. É por isso que os números são pseudo-aleatórios. P é incorreto. Na segunda execução vai ser outro número. Bem aleatório. Foi H. Enfim, ele é pseudo-aleatório porque, como ele é o resultado de uma conta matemática, se eu não me engano, ele pega um número de uma semente padrão, eleva esse número em uma potência e aí pega os números do meio do número gigante que gerou. Enfim, vocês podem ver como é que a função rand trabalha olhando lá naquele site C++. Tá? Mas ele é pseudo-aleatório. Gerar números aleatórios reais ainda é um problema aberto na computação. Tá? Existem sites e serviços para geração de números aleatórios. Então, ó, a função rend ele vai retornar um pseudo-aleatório, um número pseudo-aleatório, tá? Inteiro entre 0 e randmax. Randmax é uma constante, tá? Ela pertence a stdlib.
E, pessoal, para melhorar a geração do número aleatório, para não ter aquela questão, por exemplo, o Marcos falou, o primeiro é o P. Para que isso não aconteça, existe um conceito, que é o conceito de semente. A função rend vai pegar um número que ele chama de semente e vai fazer um cálculo com essa semente para gerar um número e vai pegar esse número e vai usar ele para gerar um número aleatório. A questão é que a gente pode usar como semente o valor da hora do computador. Hora, minuto, segundo, né? A data completa, até milissegundo, a data completa, o clock, usando a biblioteca time. E aí, esse número pseudo-aleatório, ele fica mais aleatório ainda. Tá? Então, vamos lá, vamos modificar o programa para usar essa semente. Isso aí é importante vocês... a gente coloca lá, include time.h, é a biblioteca que permite a gente manipular o teclado. O relógio de tempo real da máquina. E aí, antes de chamar rend aqui no início do programa, a gente chama srend, e passa time. Vamos passar aqui um ponteiro vazio. Ao chamar time, a gente pega o tempo atual de execução, o clock atual. E aí a gente muda o valor da semente. Ou seja, a função rend, ela vai agora gerar um número pseudo-aleatório baseado no valor em milissegundo da hora exata que a gente apertou para executar. Então, as chances da semente que eu estou usando ser igual às sementes que você está usando é muito remota, né? Agora sim ficou aleatório. Ainda assim é pseudo-aleatório, porque você pode executar um procedimento determinístico para encontrar, né? Ele não é aleatório puro. Verdadeiramente aleatório. Por curiosidade, tem vários procedimentos na computação que se utilizam de números aleatórios, tá? Que o procedimento matemático necessita de um número aleatório puro para funcionar. Não, mas não era isso aqui. Gerador de número aleatório por hardware, gera números pseudo-aleatórios. Aqui não tem, mas tem umas instituições que geram números aleatórios verdadeiros. Eu sei que um dos serviços de geração de número aleatório acho que é o random.org. Frevs. Random usa números verdadeiramente aleatórios. Aqui, os números aleatórios que eles geram são baseados no ruído atmosférico. O que é esse ruído atmosférico? Eles têm um observador, é como se fosse tipo um contador Geiger,
mais ou menos isso. Eles ficam contando quantas partículas de alta energia colidem com a superfície da atmosfera e gera um pequeno ruídozinho que pode ser captado por esse sensor, e esse fenômeno é fisicamente aleatório, ou seja, não há como prever de onde virão ou quantas partículas irão colidir em cada instante de tempo, então esse número é considerado um número verdadeiramente aleatório. Tá? Então, esse site random.org, ele tem um observatório que observa o ruído atmosférico e usa o valor do ruído atmosférico para gerar números fisicamente, né, verdadeiramente aleatórios, baseado em um fenômeno físico puramente aleatório. Interessante, né? Isso sim foi bem aleatório. Mas se vocês tiverem a oportunidade de fazer a disciplina de cálculo numérico comigo, vocês vão aprender alguns procedimentos para resolução de algumas coisas matemáticas que, por incrível que pareça, são baseados em números aleatórios. Tá? Existe toda uma classe de métodos numéricos, de métodos matemáticos, que chamam métodos de Monte Carlo. Tá? Tem a ver com cassino mesmo. Métodos de Monte Carlo. É baseado em métodos de Monte Carlo, ó, são métodos estatísticos que se baseiam em amostras aleatórias para se obter um resultado numérico. Tem muita gente, é uma área da ciência computacional ou da matemática, métodos de Monte Carlo, tem livros, vários livros sobre isso, eu mesmo já li alguns, fiz disciplina, estudei muitos métodos de Monte Carlo. Por incrível que pareça, esse aqui eu acho que é um clássico, que é o cálculo do π. Tá? Por incrível que pareça, você consegue, gerando um monte de números aleatórios, descobrir o valor de alguma coisa. Esse aqui é para calcular o número π. Você gera um círculo unitário e aleatoriamente vai gerando coordenadas de pontos, tá? É um quadrado unitário dentro de um círculo unitário. Aí você conta quantos pontos foram gerados e quantos estão dentro do círculo. E usa isso, faz a razão deles para você ter o número π. Gerando, tipo, milhões de números aleatórios, ao fazer a divisão, você tem praticamente o número π. Uma ótima aproximação do número π. Tem várias coisas que usam métodos de Monte Carlo para simulação numérica, tá? Métodos de Monte Carlo utilizam números aleatórios. Bom, pessoal, vamos para o último código, então, da aula. Chegamos ao slide 55. O laço do while. O terceiro e último comando de repetição é o laço do while. Ele é muito similar ao while e ele é utilizado em situações em que o corpo do laço ele precisa ser executado ao menos uma vez. A diferença do laço do while para o laço while é que o laço do while vai executar o corpo pelo menos uma vez. Por quê? Porque, segundo a sintaxe dele, o teste lógico fica no final. Ele tem essa sintaxe, ó, do, a palavra reservada do, o bloco, as instruções, o corpo do laço, finalizado por while e o teste. Isso significa que o teste lógico sempre é executado no final. Então, ele vai executar todo o corpo do laço, a linguagem em si é top-down, e aí no final ele vai testar se ele vai repetir ou não. Certo? Então, vamos lá para o último exemplo. O último exemplo é o mesmo do anterior, só que agora aquele laço de fora, ó, que testa o sim ou não, ele não é um laço while, foi substituído pelo laço do while. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai chegar na linha 13 e vai partir para o laço. Vai executar todo o corpo do laço pelo menos uma vez, e aí no final ele vai fazer o teste lógico. Ele digitou o S? Sim. Aí repete. Não digitou o S. Aí encerra parte, tá? A partir daqui.
Essa é a diferença do laço while para o laço do while. Vamos lá, ó, compilou, executou. Ó. O mesmo, só que agora tá, o P é correto. Por quê? Porque não tem, a gente não configurou a semente, então continuou usando a semente padrão. Né? Na primeira execução vai ser sempre o primeiro, o segundo, sempre vai seguir a mesma sequência. Quando usar o laço do while? Existe uma estimativa que aponta que os laços do while necessários somente em 5% de todos os laços, que ele é extremamente necessário, que não dá para usar outro laço. Várias razões influem nas considerações de laços que avaliam a expressão de teste antes de serem executados como superiores. Uma delas é a legibilidade, isto é, ler a expressão do teste antes de percorrer o laço ajuda o leitor do código a interpretar facilmente o sentido daquele bloco de código de instruções. Então, pensa-se que usar o while é mais didático do que o do while. Tipo assim, se você for um programador que tenha que pegar um código pronto e entender para poder trabalhar em cima, né, pensa-se, aliás, que é mais didático, né, você ter programado o código todo com laços while do que com laços do while, né, que a pessoa que pegar para ler o seu código vai entender melhor se for com while ou com for, né, do que o do while. Tá? Outra razão, né, então, para usar o do while, ele basicamente é necessário só quando a gente precisa garantir a primeira execução do laço. Tá? E é isso. Um último comentário que eu poderia fazer, pessoal, é sobre o laço for. Não sei se vocês já viram em matemática esse caractere aqui, o caractere de somatório. O somatório, pessoal, o laço for, ele é um laço que ele é o laço feito para resolver somatórios. Quando a gente tem um somatório, a gente tem, por exemplo, ele escrito assim, ó, I igual a 0 até n, né, x vezes i. Isso aqui significa o seguinte. S igual ao somatório de x vezes i, para i indo de 0 até n. Tá? Então, quer dizer que a gente vai somar x vezes i n vezes. Tá? É um somatório, é um laço. Ele se traduz diretamente em um for, daquele jeito. I igual a 0, ponto e vírgula, i menor igual a n, aliás, não tem o igual, i menor que n, não tem o igual sim, ponto e vírgula, i mais, e no campo vai ter s mais igual x vezes i, tá? Então, toda vez que vocês encontrarem um somatório, isso aí, na verdade, a gente vai ver em exemplos nas próximas aulas, a gente vai fazer alguns somatórios, tá? Toda vez que vocês verem esse procedimento matemático do somatório, lembrem que o laço for foi criado baseado nesse operador matemático, tá? Nessa instrução matemática, no somatório. Ele foi feito para o somatório. Aqui a gente tem o início do somatório, o início do laço, o final do somatório, o final do laço, o incremento e o corpo do laço, o corpo do somatório. Tá? Só uma curiosidade. Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado para hoje.
A aula de hoje, então, era só para vocês aprenderem o que é um laço de repetição e como usar um laço de repetição. Nas próximas aulas, a gente vai aprender os comandos de decisão, de tomada de decisão. Então, a gente viu hoje os comandos de repetição. Na próxima aula, a gente vai ver os comandos de tomada de decisão. O principal deles é o if. É uma aula longa, eu dividi ela em duas. Então, a gente vai estudar decisão, comando de decisão nas próximas duas aulas. Tá? Bom, agora eu abro então espaço para vocês. Se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre a aula de hoje, podem perguntar. Estou aberto às perguntas. Por mim tá tranquilo. Agora também tá tranquilo. Tranquilo? Esse conteúdo ainda é um conteúdo básico, então, para quem tem alguma familiaridade com a programação, né, ele já é algo conhecido, tá? Apesar da aula ter sido longa e ter tido bastante exemplos, o conteúdo foi pouco, né? Porque basicamente a gente explorou o laço for, tá? O laço while e o do while são complementos e todos os exemplos que a gente aplicou o laço for, a gente pode substituir pelo laço while do while. Pessoal, estudem aquele código do cartão de Natal e tentem interpretar aquelas linhas de código lá. Tá? Exatamente como ele faz para imprimir linha a linha, como é que foi feito o aninhamento daqueles laços. Tá? A gente se vê no próximo sábado, então, pessoal, e estamos chegando na metade do curso. Provavelmente, a próxima aula ainda vai ser online, as demais eu acho que já serão no laboratório, tá? Beleza. Ótimo. Até mais, pessoal. Bom final de semana para todos. Falou, boa tarde. Valeu, professor. Até mais. Até mais, professor. Tchau, tchau, Hélio.